E aí, galera, está terminando a preparação do Ceará para a finalíssima do Campeonato Cearense 2024. Ceará e Fortaleza se enfrentam nesse sábado às 4 da tarde no Castelão. E quem vencer fica com o título de campeão estadual da temporada. O técnico Wagner Mancini trabalhou durante toda a semana com a perspectiva desse jogo. Não havia um jogo no meio de semana, não há uma partida mais importante do que essa na temporada do Ceará até aqui, e é por isso que todo o foco está voltado para esse confronto decisivo. E o técnico do Ceará, é óbvio, vai ter a condição de conversar com os atletas na preleção final, de definir algumas situações assim esporádicas do que deve fazer, e vai contar nesse sábado com o apoio maior do torcedor. É verdade, o torcedor do Ceará vai estar presente em maior número na Arena Castelão. E isso foi algo conquistado pelo Ceará, né? Não foi uma questão de simplesmente sorteio ou tabela da competição, não. O Ceará fez a melhor campanha do estadual até aqui em 2024. Empatou em pontos com o Fortaleza, empatou também no número de vitórias, mas no critério de desempate, saldo de gols, o Ceará foi melhor. Por isso, ele teve a condição de, na finalíssima, ter o maior público presente, e isso pode fazer muita diferença no jogo. É isso que pensa o meio-campista Lourenço. Importante pra gente, acho que todos os clássicos que a gente jogou esse ano foi com a torcida deles, né? E mesmo assim a nossa em menos número, acho que conseguiu fazer uma festa bem legal, bem bacana. Então acredito que em um número maior, acho que as coisas vão fluir melhor ainda. Acredito que o nosso torcedor vai lotar, como já tem essa prévia de ingressos vendidos. Então vai ser uma festa linda da nossa torcida e esperamos ele e contamos com eles ali. E olha, Lourenço, está certo, né? Você ter o público torcedor em maioria ao seu lado pode fazer, sim, grande diferença. O Lourenço também foi indagado sobre se essa partida vai ser mais aberta que o primeiro jogo. Foi até uma pergunta que eu fiz na coletiva para o Mugni em relação a isso, e o Mugni me falou que acredita que sim. Né? Ele disse que tem boas perspectivas de que esse jogo vai ser um jogo mais emocionante. Ele até falou para vocês, né, que é para a imprensa gosta de coberturas emocionantes, o torcedor também gosta, e ele entende isso. O Lourenço também acha que vai ser um jogo mais aberto, as duas equipes procurando o gol, ninguém quer dar a possibilidade de ir para os pênaltis. Os times, por outro lado, se conhecem mais, então eles, ao mesmo tempo que podem tentar fechar os espaços para os adversários, também devem tentar obter vantagem nos erros que eles já perceberam dos seus adversários. Então, são todas essas questões que precisam ser levadas em consideração para esse clássico, que podem fazer do clássico um jogo um pouquinho mais, digamos, aberto em relação às outras partidas que tivemos no Clássico Rei. Nós tivemos um muito interessante no 3-3, acho que o fato do Ceará ter aberto 2-0 propiciou o clássico daquela forma, mas depois tivemos esse clássico 0-0, né? Depois do clássico que o Ceará venceu pela Copa do Nordeste, outro clássico pelo Cearense com esse 0-0, e agora teremos esse Clássico Reis definitivo, pelo menos para o Campeonato Cearense, porque um dos dois leva o título estadual nessa temporada 2024. E pênaltis, hein? Porque apesar de tudo isso, pode ser pênalti, pode ser um jogo sem muitas chances de gol, 0-0, vamos para os pênaltis. Pode ser um jogo cheio de emoção, mais um 3-3, como já aconteceu nesse estadual. E também iremos, nesse caso, para os pênaltis. O Lourenço está confiante em relação a essa situação, se o Ceará chegar para decidir nos pênaltis com o Fortaleza esse campeonato cearense. Com certeza, acho que o jogador de futebol tem que estar pronto para qualquer situação dentro do jogo de futebol, como tem pênalti, como tem uma falta, como tem um lance decisivo. Acredito que todos que estão envolvidos já estão preparados, já estão bastante cientes no que tem que fazer, e se o jogo terminar indo para os pênaltis, a gente tem que estar pronto para chegar lá e fazer o melhor e se Deus quiser, sair com a vitória.
O Lourenço fez uma comparação também bem positiva do Ceará, pensando em outros clássicos, né? Ele entende que o clássico cearense sim, tem coisas que só ele tem, uma rivalidade muito da região, muito da cidade, muito do estado do Ceará e dos seus torcedores. Então ele que jogou outros clássicos em outros estados, entende que esse é um clássico totalmente diferente, único e que tem seus próprios ingredientes. Quem já passou por aqui, quem já fez cobertura do Clássico Rei, que já fez em outros estados, diz exatamente a mesma coisa. O Trovão do Futebolês perguntou pro Lourenço o que o torcedor fala na rua. Ele diz que sai pouco, né? Não está saindo muito porque é muito focado no clássico, então é mais treinar e voltar para casa, mas que tem visto nas redes sociais muito incentivo. Ele não tem visto piadinha, ele não tem visto muita brincadeira e ele não tem visto muitas coisas negativas, mas muitos incentivos dos torcedores na sua rede social. Falou que o ambiente entre os atletas é muito bom, é muito positivo, que os jogadores se dão muito bem e que há um foco muito grande nessa partida decisiva do estadual. E eu falei, perguntei para o Lourenço, cada um tem suas particularidades, cada atleta, cada ser humano. No caso do atleta, em busca de um objetivo, no ponto de vista dele, na particularidade dele, o que fazer para sair de campo campeão, o que fazer para cooperar ele individualmente para o todo do time chegar ao título de campeão cearense dessa temporada. Eu acho que com muita vontade. Acredito que desde o primeiro jogo que eu fiz, acho que deu para ver que eu sou um cara que não sou muito fã de perder, não sou muito fã de perder duelos. Então acredito que não vai faltar disposição, não vai faltar raça, não vai faltar vontade de fazer o gol. Igual uma das marcas que eu tenho no clube foi uma velocidade que eu fiz correr para frente para fazer o gol. E acredito que a mesma velocidade que eu corro para frente, o que eu volto para ajudar meus companheiros na marcação vai ser a mesma disposição. Acredito que todo mundo está assim e, se Deus quiser, vamos colher os bons frutos aí. Eis aí técnicas do Lourenço para cooperar com a equipe e o Ceará poder sair de campo campeão cearense 2024. Vai ter o público presente ao Vovozão e a gente eu ainda quero fazer um vídeo para a gente conversar um pouco sobre a formação de time para esse jogo. Mas eu entendo que não vai ser um time tão diferente dos últimos jogos, não. Acredito até que o Castilho pode ser uma opção no banco de reservas, a não ser que ele tenha voltado assim muito bem, 100%, e mostrado durante a semana que a movimentação dele pode ajudar como titular na equipe. Se não for, acredito num time muito próximo ou o time que jogou contra o Fortaleza na primeira partida das finais. Vamos lá, para o que a gente está sabendo. Acredito que continua com o Richard no gol, com o Rai Ramos na lateral direita, com o Matheus Felipe na zaga, e aí vem uma outra situação. Eu soube essa semana que o Ramon teve um problema no treino, e foi o treino da terça-feira, e aí na quarta-feira ele não treinou. Então fica a dúvida se o Ramon terá ou não condição de participar da partida. Eu vi algumas postagens, galera dizendo que ele está com uma lesão, grau 2. Bem, não tenho essa informação de lesão ou de grau de lesão do Ramon. Tenho a informação de que ele sentiu no treino da terça, referiu dores depois ao departamento médico, não treinou na quarta-feira. Me parece que por precaução, vejamos o que a gente pode ter de informação do Matheus, do Ramon, se ele vai para o jogo e tal, se ele vai fazer essa dupla com o Matheus Bahia. Acredito que se ele não fizer, o David Ricardo substitui muito bem, sem maiores problemas. Pensando na lateral esquerda, Matheus Bahia na lateral esquerda. Então, vamos pensar de novo aqui no time. O Richard no gol, a lateral direita com o Rai Ramos, a zaga com o Matheus Felipe certamente, e aí Ramon, dúvida, Ramon ou David Ricardo, e o Matheus Bahia na lateral esquerda. O meio campo também acredito que não vai ter
necessidade de tantas mudanças na equipe. O Richardson é o dono da posição como primeiro volante. Mugni e Lourenço devem ser os jogadores que completam esse trio de meio campo, acredito, com uma chance, claro. O Guilherme Castilho era titular até bem pouco tempo de voltar, embora, como eu disse, muito tempo no departamento médico. O cara volta, disse em outros vídeos, né? Normalmente ele não volta apto para 90 minutos e o treinador não gosta de colocar um cara que ele sabe que vai ter que ter uma mudança ali, porque às vezes ele precisa fazer uma mudança ali, mas às vezes ele precisa fazer num outro setor. Quando você tem uma obrigação, você já sabe que das 5 mudanças só vai poder ter 4, uma já chega definida para saber qual é. Então, acredito que Mugni segue ali pelo lado, pelo meio campo, sendo um dos meio campistas junto com o Lourenço. E aí, ataque. Ele disse que ia falar a questão de jogo pelos lados. O técnico Mancini, eu tenho certeza que ele sabe que vai ter o Pulga e o Ailon na equipe. Isso aí eu não tenho dúvida. A intenção do treinador talvez fosse ter ou um centroavante que estivesse marcando gols em sequência, ou um atacante pela direita que estivesse dando muito resultado. Apesar de eu acreditar que o Facundo Castro estará disponível e até será uma opção no banco de reservas, eu entraria mesmo com o Ailon na direita, com o Pulga na esquerda e com o Facundo Barceló como centroavante. É uma questão minha, acho que dos ataques que trabalharam até agora, esse é o ataque com mais efetividade. Até porque o Ailon cumpre muito bem o papel tático, ele pode ter que cumprir de novo esse papel, ajudando a marcação do lateral. Ele fez muito bem isso, marcando a lateral esquerda do Fortaleza no último jogo. E pode ser que nessa partida isso necessite voltar a acontecer e o Ailon pode cumprir bem essa função. Então, seria o time que eu escalaria. Claro que o Mancini tem dele, óbvio que cada treinador tem seu jeito de ser, sua perspectiva, tem um conhecimento muito maior do que nós do grupo. A gente conhece dos jogos e de alguns treinos, ele conhece de todos os treinos, de todos os jogos e mais as informações que o departamento de inteligência do clube passa para eles, coisas que a gente até vê, mas que esses dados que chegam dão certeza de algumas situações. Então, são questões também que o técnico Wagner Mancini vai ter que definir com o seu grupo, com os seus atletas. Certamente o público vai fazer a diferença no Castelão. A torcida do Ceará, ela é, por natureza, de ser um povão, uma torcida que ajuda absurdamente a sua equipe. Isso realmente pode fazer a diferença para o grupo e é isso que tem de ingrediente para esse Clássico Rei, para essa decisão do Campeonato Cearense 2024. O Futebolês vai fazer toda a cobertura. Esteja conosco lá em 101,7 na Jogadeiro Band News FM, no Futebolês através do YouTube, nas nossas redes sociais, acompanhando todos os detalhes dessa grande decisão do Campeonato Cearense. E certamente aqui no canal a gente volta com mais vídeos antes e depois dessa grande decisão do estadual. Valeu, galera!